Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, abriu o jogo na TNT Esportes. O treinador falou sobre vários assuntos, comentou a situação de Neymar, projetou o futuro da seleção e deixou declarações fortes que podem mudar os rumos do Brasil rumo à Copa do Mundo. É muito importante te ouvir um pouco melhor, né? Há 8 meses de um Mundial, com um torcedor brasileiro com tanta expectativa, querendo entender tanta coisa. Acho que a gente faz diariamente um exercício de imaginar o que você teria de grupo pronto para essa Copa, de quantas peças já seriam mais ou menos certas. E queria começar te perguntando sobre isso. Há 8 meses do Mundial, como é que você olha esse grupo, o desenho? Não sei se dá para falar em porcentagem, mas quanto que você imagina que já tem de uma espinha dorsal para o que você quer de Brasil nessa Copa? Bom, difícil de dizer o percentagem disso. O que posso dizer é que o grupo dos jogadores brasileiros é muito bom, com muita qualidade, com um bom ambiente, com jogadores sérios, profissionais. Agora creio que há um grupo de jogadores que pode ser 15, 16, que já estão bastante fixos, e os outros temos que encontrarlo en los próximos meses, pero ao final a lista definitiva vai ser uma lista que vai a competir o Campeonato do Mundo com outros grandes equipos. É praticamente inevitável, né, em qualquer conversa com o senhor, não falar do nosso principal jogador, que é o Neymar, né? E recentemente você disse que o importante era o Neymar estar pronto, né, estar bem em junho, que é quando acontece o Mundial. Eu queria te perguntar, é possível ter o Neymar sem ele ter passado em nenhuma data FIFA com você aqui na seleção? Possível, sim, possível, porque creio que Neymar não precisa de ser testado. Todo mundo conhece, a comissão técnica conhece suas qualidades, creio que é só um problema físico. Agora ele tem que recuperar bem da última lesão e tem o tempo suficiente para estar listo e bem preparado no mês de junho. Mas isto passa a todos os jogadores têm que estar listos no mês de junho. É possível que algum outro jogador apareça na lista final sem ter sido testado também? Sim, possível. Mas eu creio que agora mais ou menos os jogadores estão todos testados, no sentido que não há um jogador que não conheça suas qualidades. Mais ou menos conhecemos a todos. Obviamente Neymar não precisamos testá-lo tecnicamente. Nem o comportamento no grupo, nem o comportamento, porque ele é um jogador muito querido dos companheiros. Eu te pergunto isso também porque é natural, né? Com tantos retornos de jogadores importantes da Europa para o futebol brasileiro, e conforme esses jogadores vão se destacando aqui, isso mexe um pouco, né, com a paixão do torcedor de pensar em outros nomes. E aí vou até te perguntar sobre um específico que vem agora num bom momento da temporada, que é o Felipe Coutinho, e que muito torcedor trouxe o nome dele à tona de novo, até antes dessa convocação, com uma possibilidade, né, de ser um camisa 10 ali, ou fazer essa função. Coutinho é um jogador que também está no radar. Como é que você olha para esses nomes que voltaram ao futebol brasileiro? Todos os jogadores que estão fazendo bem estão no radar. Eu não tenho nenhum problema com Coutinho, conosco ele muito bem, está fazendo muito bem. Há que pensar também que há muita concorrência, sobretudo como delantero, em frente. Queria te perguntar um pouco também sobre a sua relação com o futebol brasileiro. Primeiro começando, quando você recebeu a proposta e tinha a possibilidade de vir treinar a seleção brasileira, você chegou a conversar depois com algum técnico brasileiro, com alguma figura do nosso futebol? Como é que foi esse intercâmbio para você entender, né, o que te esperava aqui pela frente? He falado com alguns treinadores, he falado com Abel Ferreira, com Rogério, com Felipe, he falado com Dorival, he falado con Filipao también. Entonces, el fútbol brasileño es igual al fútbol europeo, es fútbol
Para mí el fútbol es igual en todos los lados. E depois há algumas características do futebol brasileiro, que são a paixão da gente, que é muito forte, o amor, o carinho para o equipo nacional, que é outra coisa muito forte. Então, eu gosto de Brasil, de futebol brasileiro e de todo. Que tipo de informação você acha que esses treinadores poderiam te acrescentar ou te ajudar nesse momento dessa decisão de vir para cá? Bueno, el fútbol brasileño es un fútbol distinto, obviamente, a nivel de intensidad, porque hay que tener cuenta de la situación climática, de los viajes, que son más longe que en Europa, todo esto. Entonces, es un fútbol distinto que se adapta a las características geral do futebol e também às características técnicas. É um momento em que não só na seleção nós temos um treinador estrangeiro, mas acho que no futebol brasileiro, né, se a gente pensar na Série A, praticamente metade dos treinadores são estrangeiros, 9 de 20 clubes. Você tem observado vários jogos do futebol brasileiro, tem algum trabalho até entre os técnicos daqui mesmo que te chama mais atenção? Como é que você tem visto agora que você tem tido a oportunidade de observar mais de perto, de acompanhar de fato? Yo creo que hace 30 años tú podías decir el fútbol, podía hacer una comparación entre el fútbol inglés, que era distinto del fútbol italiano, que era distinto del fútbol español. Ahora con el hecho que muchos entrenadores viajan a todas partes del mundo, no se puede decir el fútbol brasileño, es fútbol con sus características. Mas a característica do futebol la determina as características dos jogadores. Apesar de a gente ter muitos técnicos estrangeiros hoje aqui no futebol brasileiro, a gente ainda não tem essa porta tão aberta, né, lá fora na Europa, especialmente para os treinadores brasileiros. E talvez nesse momento tenha um treinador que está despontando mais como essa figura que pode abrir essa porta novamente, que é o Filipe Luís. Como é que você observa ele como treinador? Você acredita que ele tem potencial para isso? Obviamente sim, ele tem potencial. É um pouco raro que o treinador brasileiro não pode treinar em Europa, mas isto é um problema de luta que tem que fazer o treinador brasileiro para que possa treinar em Europa, como eu posso treinar em Brasil. ¿Por qué un entrenador brasileño no puede entrenar a Italia en otro sitio? Creo que es un problema político, sobre todo de Conmebol e de UEFA. E você vê no Felipe essa característica de repente para seguir esse caminho? Obviamente sí, é un treinador joven que já tem boa experiência como jogador. Ele pode fazer muito, está fazendo muito bem. Pode fazer muito bem. Quando você fala que o futebol brasileiro é igual ao futebol, né, no restante do mundo, a gente falando de bola rolando, mas claro que, né, cada país tem as suas especificidades e tem ali a sua característica, e um tema que a gente sempre debate muito aqui é justamente o tema do calendário. Hoje mesmo a CBF apresentou para a gente, né, uma nova proposta de calendário para o ano que vem. Acho que, né, o próprio Abel, que veio de fora e bate muito nisso, né, na quantidade de jogos ao longo da temporada. Você acredita que pode contribuir nisso também? Você pode opinar? Como é que você vê um desenho de temporada, até pensando nesse desgaste dos jogadores? Eu há muito tempo que digo que é um calendário demasiado apertado para os jogadores. Estou totalmente de acordo e creio que a ideia que ha tenido a CBF de proponer un calendario más equilibrado es una buena idea, porque quita juego a los equipos que juegan más y mete juego a los equipos que juegan un poco menos. Y creo que esa es la línea para el futuro del fútbol, porque el jugador cansado no puede jugar al 100%. Quando a gente tem uma figura como você aqui, né, a gente sabe que qualquer opinião pode colaborar ou agregar para o que a gente debate aqui de proposta do que pode ser o melhor o nosso futebol. E para além do calendário, um outro tema muito debatido é a questão do gramado sintético. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comandar uma equipe sua num gramado sintético, mas isso tem sido um debate constante aqui no Brasil entre treinadores, alguns dos nossos principais jogadores. Qual é a tua visão em relação a esse tema, amigo? A minha visão é que o futebol tem que ser jogado em um gramado que tem que ser bom,
para melhorar o espetáculo do jogo. Então, o gramado é muito importante, a saúde dos jogadores é muito importante, como é muito importante um ambiente de torcedor, de afición, donde não há violência, donde não há insulto e donde não há racismo. E você, torcedor, concorda com Ancelotti? Comente, deixe o like e se inscreva no canal.